Shalom, povo de Deus. Eu quero ministrar uma palavra hoje para a sua vida. Em nome de Jesus, espero que seja bênção na sua vida. Vamos ler a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10 e versículo 17 ao 20. Lucas 10, 17 ao 20. Os 72 voltaram alegres e diziam: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre tudo o poder do inimigo, nada eles farão dano. Contudo, alegrar-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Eu vou ler esse versículo 20 de novo. Contudo, alegrar-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém. A palavra de Deus diz que Jesus ele enviou 72 discípulos e ele falou assim: vá para a casa de um a outro. Então ele falava assim: vá e ministrar a palavra. Então o que aconteceu quando os discípulos foram para as casas, começaram a ministrar, evangelizar, e aconteceu algo sobrenatural, de que eles expulsaram o demônio, eles curavam pessoas, e aconteceu coisas sobrenaturais. Então eles chegaram em Jesus, começaram a ficar felizes, porque a gente é assim, quando a gente expulsar demônio, por nome de Jesus, quando a gente ministrar a palavra, quando a gente evangelizar, quando a gente vê pessoas sendo tocadas por Deus, a gente fica muito feliz, é normal. Então, escuta, eles foram lá com Jesus e eles com feliz, alegre, eles começaram a falar: Jesus, cara, aconteceu algo, a gente fez isso por teu nome, a gente fez isso por teu nome. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: cara, isso vai acontecer, porque eu já entreguei a autoridade sobre sua vida, eu já entreguei poder sobre sua vida, eu entreguei essas coisas antes de que você nasceu. Então isso tem que acontecer. Então se isso não está acontecendo na sua vida, é porque você já saiu da presença de Deus, você já saiu do lugar que Deus te colocou. Então se você está no lugar certo, você vai ministrar, vai acontecer algo sobrenatural. O demônio vai ter medo de você, os corpos, os animais, eles vão ter medo de você, eles não vão poder te fazer dano de nada. Por quê? Porque você tem autoridade e poder. Mas Jesus falou algo que é muito interessante, que eu quero ministrar. O tema dessa palavra é apenas só uma coisa que é necessário. E Jesus fala assim: cara, não se alegre, não fica feliz por causa disso, mas você só precisa ficar feliz apenas por uma coisa: quando o teu nome está escrito no céu. Então, o que eu e você precisa hoje, claro, é bom a gente sair pregar, é bom a gente sair de evangelizar, mas a questão é essa: como é a sua vida, como é a minha vida quando eu estou sozinho, como é a minha vida quando eu estou com os amigos, como é a minha vida quando eu estou com minhas famílias, como é a minha vida quando eu estou com minha esposa, meu esposo, como é a minha vida quando eu estou com meus filhos, como é a minha vida. Então, o que é necessário, o que é mais importante é como é a sua vida em intimidade com Deus. Tem gente que não ficava numa hora, não ficava em 2 horas em intimidade com Deus, mas já quer ir pregar, já quer ir evangelizar. Meu irmão, o que é necessário, o que é mais importante é sua vida sozinho com Deus, é seu tempo com Deus sozinho. Então é isso que nós precisamos hoje, é isso que vai te dar certeza de que teu nome está escrito, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus antes de sair de falar. Como eu vou ministrar, como eu vou sair e gastando tempo já pregando o evangelho e fazendo a obra de Deus, gastando tempo, mas eu com Deus, eu não estou gastando tempo, eu não estou tendo intimidade com Deus. Então de que adianta? Então Jesus está falando assim: gente, não se alegre porque você tem dinheiro, não se alegre porque você tem carro, não se alegre porque você tem casa, não se alegre porque você ganha vida, não se alegre porque você é expulsado do mundo, não se alegre, porque essas coisas já é nós.
Jesus, ele nos dá autoridade e poder de ter todas essas coisas, de fazer todas essas coisas, já é nosso. Mas o que Jesus está falando, cara, não se alegre por causa disso, só se alegre quando teu nome está escrito no céu. É isso que nós precisamos, eu e você, que teu nome está escrito no céu. Mas eu tenho que viver essa vida, onde vou ter certeza que meu nome está escrito no céu. É isso que eu tenho que viver, essa vida. Como é a sua vida, como é a minha vida sozinho com Deus. Como é a minha atitude, como é meu caráter, onde eu estou trabalhando, na minha casa, no meu casamento, como é a minha vida. É isso que é necessário. Então hoje Deus está dizendo para você, para mim, que o que nós precisamos é ter certeza que o nosso nome está escrito no céu. Porque quando o teu nome está escrito no céu, quem vai cuidar de você vai ser Deus. Quem vai estar sobre sua vida vai ser Deus. Quando você anda com Deus. Quando você senta com Deus. Quando você está comendo, você come junto com Deus. Quando tudo o que você está fazendo, tudo você faz com Deus. Por quê? Porque teu nome está escrito. Então, quem está cuidando de você é Jesus, Filho de Deus. Então, como é a sua vida hoje? Hoje Deus está dizendo para você, para mim, que só apenas uma coisa que é necessário, é ter certeza que teu nome está escrito no céu. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Vá lá no meu canal do YouTube e assistir esse vídeo. E se Deus tocou no teu coração, pode compartilhar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra seja bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.